Bless you. Oh, thanks. Sonia, you don't look very well. I feel terrible. I have a cold. Do you have a fever? I think so. Oh my God. And I have a headache, and I have a stomach ache, and I feel really bad. I'm sorry. Yeah, but what are we going to do today in our class? We're going to talk about this, how we feel, our body, diseases. Hey, is this a coincidence? I guess it is. I guess so. Let's start? Let's get down to work. Review. Palavras que completam informações. Gente, nós vamos aproveitar hoje para rever as palavras que não nos informam propriamente, mas que completam as informações, né? Nós já vimos que nós temos as palavras que respondem às perguntas e nós temos as palavras que, junto com outras, ajudam a responder as perguntas. Hoje elas são três, né? São os localizadores, os conectores e os marcadores. Nós vamos rever cada tipo e vamos tentar sintetizar o que nós vimos até agora. Começando com os marcadores. Os marcadores são palavras que marcam as palavras que vêm depois delas com informações de vários tipos. Quantidade, distância, propriedade, etc. Claro, a gente não dá os nomes, a gente só sente. Quando eu falo my book, o my é um marcador que está me dizendo de quem é o livro, por isso eu estou falando em termos de propriedade. E assim, vários outros casos. I know a lot of people, but I don't have many friends. Temos aqui dois marcadores, a lot of e many. Eu conheço um monte de pessoas, mas eu não tenho muitos amigos. A lot of está aqui marcando people em termos de quantidade, assim como many marca friends. Ó, o exemplo com my brother is a nice man. Meu irmão é uma boa pessoa. De quem é o irmão? Isso está colocado no marcador my, meu. O outro tipo de palavra que completa as informações são os nossos conectores. Na verdade, o que os conectores fazem? Eles juntam toda sorte de informações. Palavras que conectam palavras, grupos de palavras ou mesmo frases inteiras. I will do that, although I think it's not a good idea. Eu vou fazer isso, embora eu pense que não seja uma boa ideia. Embora une. Eu vou fazer isso com o fato de eu pensar que não é uma boa ideia, certo? Une com uma ressalva, embora é como must, que é um outro conector. I don't know when the show starts. Eu não sei quando o show começa. Uma informação é que eu não sei e o começo do show é outra, certo? When está ali juntando essas duas de uma forma lógica, né? O que eu não sei? Eu não sei quando o show começa. Os localizadores são a nossa terceira categoria, a mais versátil, né? A que faz mais coisas. E o que eles fazem? Eles localizam o leitor ou ouvinte em tempo, espaço, frequência, maneira, acompanhamento, etc., para ajudar a informar como, how, quando, when, onde, where. Agora, observem que essas classificações que nós fizemos de tempo, de espaço, de maneira, de acompanhamento, isso é como nós vimos agora há pouco com os marcadores. Isso não tem importância, certo? Nós não precisamos saber que mais está marcando que algo pertence a alguém. Nós estamos simplesmente criando classificações para podermos nos referir ao tipo de informação que a palavra ajuda, que a palavra completa, né? No caso, os localizadores. Então, não se atenham muito, porque nós podemos começar a entrar em especificações cada vez maiores. O nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é justamente o contrário. É entender que os localizadores completam informações. How, where and when. Vamos ver exemplos. I live in São Paulo on São João Avenue. Eu moro em São Paulo na Avenida São João. Eu tenho aqui dois where, dois onde. I went from my house to school in 15 minutes. Aqui eu tenho três localizadores. From, to e in. From e to estão juntos na mesma informação, que me dá
o onde, where. In está dentro de uma outra informação que me dá when ou how long, quanto tempo. Sintetizando, gente, palavras que informam versus palavras que completam. Lembrem, as palavras que informam são aquelas que diretamente respondem às nossas perguntas básicas. E as palavras que completam são as que, junto com essas que respondem diretamente, também respondem, mas não sozinhas, né? Eu não posso dizer só em, fica faltando um o que depois. E assim por diante. Qualquer informação mais conector mais qualquer informação sintetiza o que fazem os conectores. Marcador mais what cria uma informação maior, aqui representada entre as chaves, que também responde à pergunta what. Se eu digo irmão, ou se eu digo o meu irmão, continua sendo quem o que. Se eu digo aula, nossa aula, continua sendo o que, né? Mas o marcador, ele entra dentro da informação o que, especificando mais e mais, dando detalhes, digamos assim, daquela informação. Esta é a maneira como os marcadores, de um modo geral, se apresentam, antes de what. A book, um livro, nosso marcador aqui é a. Our class, nossa aula, acabamos de ver, nosso marcador é our. These pens, estas canetas, nosso marcador é these. Nós vimos também que existem os marcadores de how, que se comportam da mesma forma. Eu acrescento informações sobre uma palavra que responde à pergunta how, a pergunta como. De um modo geral, me referindo à intensidade dessa característica, deste como, né? Muito, pouco, bastante, demais. Very interesting, muito interessante. Very está marcando interesting com relação à intensidade, dizendo que não é só interessante, é muito interessante. Too simple, dizendo que algo é simples demais. Olha que interessante, em inglês o too vem na frente, em português o demais vem depois. E finalmente chegamos no localizador, que antecede qualquer what. Pode haver entre o localizador e o what um marcador, ou seja, eu posso dizer em casa e eu posso dizer em nossa casa, como eu posso dizer naquela casa, que na verdade é em aquela casa. Existem muitas possibilidades de construir informações observando essa ordem de palavras. Localizador mais marcador mais what. Dependendo do localizador, eu vou ter, com esta organização de palavras, uma informação que responde às perguntas. Where, como por exemplo, in our class, na nossa aula. When, localizador mais marcador mais what, respondendo à pergunta when. After our class, depois da nossa aula. E, por último, localizador mais marcador mais what, que pode me dar uma informação how, como. With these pens, com estas canetas. Como é que nós vamos fazer o teste? With these pens, com estas canetas. Atenção, gente. How de what pode sempre aparecer antes de qualquer what. A red book, eu tenho o marcador a e o what, que é book, e antes de book eu tenho um how, que é como que é este livro, ele é red, vermelho. A red book, um livro vermelho. After our interesting class, aqui a gente forçou um pouco a construção, né? Porque a nossa tradução é depois das nossas aulas interessantes. Agora vejam bem, our é marcador e class é what. Eu tenho o localizador ali que é after, e entre our e class eu coloquei um how, uma característica de what, que é interesting. With these cheap pens, quer dizer que nós tínhamos antes visto com estas canetas, agora temos com estas canetas baratas, incluímos uma característica para explicarmos um pouco mais sobre as canetas. Estas são formas de expressar extremamente frequentes. Se vocês olharem agora no caderno de vocês, em algum texto em inglês, qualquer contato que vocês tenham com a língua, vocês vão identificar uma série de partes da frase, né, uma série de informações que se constroem assim: localizador mais marcador
mais what. Ou localizador mais marcador mais característica mais what. Ou mais que uma vez cada um. Localizador mais marcador mais característica mais característica mais característica mais what. Vai depender do que a gente está falando, mas isso é uma constante. Então, o que se tira daí? Se vocês prestarem bastante atenção no significado dos localizadores, vocês vão ter um ganho de compreensão muito grande, porque vocês vão conseguir captar informações de onde, de como, de quando. Vocês vão conseguir entender ações, né? Fazer as mais diversas, e vocês vão, porque essas palavras são tão versáteis, vocês vão ter acesso a uma série de mensagens. Isso é muito importante, ok? Let's go to our basic communication. Let's begin this part of our class by taking a look at the parts of our body. Head, forehead, eyes, nose, ear, lips, chin, neck, shoulder, chest, elbow, wrist, hand, waist, thigh, knee, calf, shin, ankle, foot, toe. Let's move on to an audio segment. I almost never feel like this. I guess it's something I ate. Let's listen. You look strange. How do you feel? I'm not feeling well. I feel dizzy and sick. Sit down and rest. I'll bring you a glass of water. Okay, thanks. Here you are. Thank you very much. It tastes good. Do you want to go to the hospital? No, fortunately, I have an appointment with the doctor today. You can tell him what happened. I will. Let me ask you, do you always feel like this? No, I almost never feel like this. I guess it is something I ate. Well, you'll only know when you see the doctor. How do we describe how we feel when we're not feeling very well? Let's take a look. After this, we're going to listen to an audio segment. I'm not feeling okay. Sick, ill, dizzy, tired. I'm not feeling okay. What's wrong with you? I don't know. I had a fever and a bad headache last night, and I'm still coughing. Why don't you go to the hospital? I went. So, what did they do? They gave me some medicine and told me to go to the doctor today. Did you? I told you I'm going now. Do you want me to go with you? Yes, it would be very good. Movie segment. Time for our movie segment. This segment is from the film Lucky Numbers. In this scene, we have John Travolta in a restaurant sitting at a table talking to the waitress. He asks her about her cold, and she answers, "It's just allergies." Let's watch. Morning. Wendy, how are you? Just fine. Yeah? How's Yeah. the cold? Oh, it's just allergies, I think. Really? Yeah. Oh, not allergic to me, are you? No. I don't think so. You're so bad. Guilty as charged. Morning. Wendy, how are you? Just fine. Yeah? How's Yeah. the cold? Oh, it's just allergies, I think. Really? Yeah. Oh, not allergic to me, are you? No. I don't think so. You're so bad. Guilty as charged. Let's take a look at the name of some very common diseases. Come with me. A fever, a sore throat, a toothache, a headache, a stomach ache, an earache, a backache,
a cold, sore eyes, insomnia. What do we have when we are not okay? I have a sore throat and a headache. Eu estou com dor de garganta e dor de cabeça. I have a stomach ache. Eu estou com dor de estômago. Quando queremos dar um conselho, usamos a palavra should. You should take some medicine. Você deveria tomar remédio? You should work less. Você deveria trabalhar menos? You should study. Você deveria estudar? Pay attention. You should pay attention. Você deveria prestar atenção. We just saw that we use should in other situations beside health problems. Example, you should work less. You should pay attention. Let's move on to a video segment from the movie 48 Hours. In this segment, we will observe some police officers in a hotel. They want to search one of the rooms, but the receptionist wants to see the document, the search warrant. The police officer gets very upset. He says to her, "You should have been a lawyer." In this case, he's giving her some advice. Let's watch. Movie segment. I'm not supposed to be hassled. I got friends. Hey, park your tongue for a second, sweet pants. We just want to search a room. Not unless you got a warrant, baby face. Hey, maybe you should have been a lawyer instead of a dumb skirt working behind a cash register. Let her Excuse sit. me. What the shit Jack, is don't this? do that. Don't worry about We're it, Al. looking for a man by the name of Polson. Polson, room 27. Okay, big deal. Get it over with. Is he alone? A couple girls went up to visit him about an hour ago. I'm not supposed to be hassled. I got friends. Hey, park your tongue for a second, sweet pants. We just want to search a room. Not unless you got a warrant, baby face. Hey, maybe you should have been a lawyer instead of a dumb skirt working behind a cash register. Let her sit. Excuse me. What the shit Jack, is this? don't do that. Don't worry about We're it, Al. looking for a man by the name of Polson. Polson, room 27. Okay, big deal. Get it over with. Is he alone? A couple girls went up to visit him about an hour ago. Another segment from the same movie, 48 Hours. In this scene, Eddie Murphy, famous actor, he's in a bar and he's talking to the people in the bar and he says, "You should know something. There is a new sheriff in town. You should know something." Let's watch. And I want the rest of you cowboys to know something. There's a new sheriff in town. And his name is Reggie Hammond. Y'all be cool. Right on. And I want the rest of you cowboys to know something. There's a new sheriff in town. And his name is Reggie Hammond. Y'all be cool. Right on. Let's move on. Next thing I want to do with you is an audio segment. Paula fell and hurt herself. Let's listen. Carlos, come here. What happened? Paula fell and hurt herself. How? She fell off the bed. Gente, o que são essas palavras que terminam em self, herself, she hurt herself? Essas palavras, quando elas aparecem, elas substituem as pessoas e as coisas, elas substituem what para indicar que quem faz e quem recebe, ou seja, que quem realiza e quem participa da ação são a mesma pessoa. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. I look at myself in the mirror. Eu me olho no espelho. Eu olho para mim mesma no espelho.
I e myself se referem à mesma pessoa. Mas apareceu myself e não me, porque a pessoa que realiza é a mesma. E isso é indicado com o uso dessas palavras que terminam em self, que significa si mesmo, eu mesmo, você mesmo e assim por diante. The little boy cut himself. O menininho se cortou ou literalmente cortou a si mesmo. Quem cortou e quem recebeu o corte foi a mesma pessoa. Por isso eu uso himself. Agora observem, by myself, by yourself e todas as outras palavras que nós vimos combinadas com by significam alone, sozinho. Exemplo, I went to the beach by myself. Eu fui à praia sozinha. Então, by myself, by herself significa que a pessoa realizou alguma ação desacompanhada. Gente, as nossas pronúncias agora vão se concentrar na forma contraída de ajudante mais not ou de who ou what mais ajudante. Então, would vira apóstrofe D. Como é que eu pronuncio isso? Was mais not vira wasn't. Existe uma série de contrações, como nós as chamamos em inglês, que tem uma pronúncia diferente de quando as palavras são escritas de forma isolada. Ouçam com bastante atenção, observem a que cada contração corresponde e repitam tantas vezes quantas forem necessárias para que vocês possam se acostumar e reproduzir esses sons. I'm a bus driver. She's at home. They're brothers. I'll travel. They've done it. I'd written. She'd talk. He isn't. You aren't. I wasn't. They weren't. Breakdown, literalmente, significa quebrar para baixo. Na verdade, o sentido de breakdown é deixar de funcionar, estragar. Exemplo, my computer breaks down every month. Meu computador estraga todos os meses. Que azarado, né, gente? Nossa dica tem relação com o que nós vimos hoje na parte sobre a compreensão da língua. O que acontece? Hoje nós vimos uma síntese dessas palavras que completam as informações. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que essas palavras que completam as informações são em número muito inferior a todas as outras que são what, que são who, que são do what, enfim. Todas aquelas que sozinhas respondem às nossas perguntas básicas. Essas palavras que completam as informações, como eu disse, são em número inferior, mas são palavras-chave, porque elas que dão um nexo para a informação. Sendo elas palavras-chave, o que nós temos que fazer? Nós precisamos conhecê-las muito bem. Nós precisamos ser capazes de reconhecê-las quando nós as ouvimos ou quando nós lemos essas palavras em algum lugar. Por quê? Porque elas são as mesmas, gente. Se nós estamos falando da exploração do universo ou de criação de minhocas, essas palavras aparecem. Porque elas que dizem onde, quando, como, se relaciona de que forma, né? Que quantidade que é, a quem pertence. Essas palavras são importantíssimas para nós. Então, eu não tenho como ser mais enfática, né? Eu tenho que enfatizar cada vez mais para vocês a importância de aprender essas palavras, de entender muito bem o que elas significam e de ser assim capaz de reconhecê-las. Palavras que completam as informações, marcadores,
conectores e localizadores. Vocês têm listas das mais básicas e vocês precisam muito conhecê-las porque elas que vão fazer a diferença no seu inglês.